E aí, galera do oitavo ano, espero aí que vocês estejam bem, espero que vocês possam estar aí se cuidando, tá bom? Hoje vamos justamente dar continuidade às nossas aulas de geografia, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre migrações e preconceitos, tá bom? Hoje é apenas a primeira parte, hoje eu vou falar todo o contexto relacionado a essa questão das migrações, o que é uma migração, né? Quais os motivos, as causas, quais os continentes mais procurados, né? Então a gente vai abordar justamente aí esse contexto, né, relacionado aí às migrações. Eu vou passar também uma atividadezinha também do livro, né? Ou eu vou postar uma atividade aí no nosso grupo, tá bom? De WhatsApp, beleza? Então, galerinha, como eu falei para vocês, hoje a gente vai abordar justamente essa questão da migração, né? Como vocês podem ver, né, nos dias atuais, né, é muito comum grandes fluxos de migrações existentes, né, nos continentes, tá bom? Essas migrações ela acontecem de fato de forma internacional, beleza? Né? Principalmente nas regiões de países mais evoluídos, né, de países mais adaptados, né, de países mais ricos, né? Por quê? Porque essa galera, ela sai justamente desses países mais pobres e busca nesses países mais ricos justamente uma nova oportunidade de vida, né? Uma nova saída justamente para sua vida, né? Uma nova oportunidade em busca de emprego, né? Em busca de reconstruir as suas famílias e assim por diante. A partir do século XVI, galera, e do século XIX, né? Os europeus eles eram os grandes donos desse processo de imigração, né? Eles saíam de fato do seu continente e ia justamente morar no continente americano, né? Porém, a partir do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, você vai ter essa história reversa. As pessoas agora saem dos seus continentes e vão querer ir morar justamente no continente europeu. Então, ó, as migrações internacionais ocorrem principalmente de países com problemas econômicos, tá bom, né, ou políticos, ou militares, conflitos religiosos, perseguição, né, sistemas políticos que apontam o autoritarismo, né, e aí eles vão para países como Estados Unidos, Japão, né, Alemanha, França, né, Austrália, Nova Zelândia, países que garantem aí o quê? Uma nova oportunidade de fato de vida, né? Então até então até por volta de 1890, desculpa, até por volta de 1980, galera, né, você não tinha problema nenhum nesse ponto dessa questão da migração, né? Os países de fato abriam as suas portas, recebiam aí esses imigrantes, né, davam uma oportunidade de vida a esses imigrantes. Porém, o cenário ao longo do tempo, ele vai sendo modificado. Por quê, professor? Porque os países vão tendo as suas crises econômicas e aí eles precisam dessa geração de emprego. Então, quando você tem muitos imigrantes, o que é que vai acontecer? Você vai deixar de dar oportunidade de emprego ao natural da terra, né? Ao cara lá, ao alemão, ao francês, né? Ao norte-americano, e aí você vai abrir essa oportunidade para os imigrantes. Porém, isso vai causar um conflito direto entre essas populações, né? A população nativa da terra e essa população aí de imigrante. E foi justamente isso, galera, que vai ocorrer nesses países, né? Você vai ter a criação de grupos, né, que vão recuar e não aceitar esse processo aí migratório. É o que a gente tem visto, né, ultimamente aí em relacionado ao próprio Estados Unidos, né, com o presidente aí Donald Trump, né, que ele se recusa muito nessa questão da migração, né, e alguns países na Europa que está fechando justamente as suas fronteiras, né, para impedir a chegada desses imigrantes, geralmente que vem aí do continente asiático e do continente africano, tá bom, galera? Segundo a ONU, galera, em 2007, mais de 257 milhões de imigrantes, né, no mundo, né? Então, é só em 2007, né, afirma a ONU aí, que é a Organização das Nações Unidas,
que o mundo teve cerca de 257 milhões de imigrantes. Porém, né, é importante lembrar que 30% dessa população de imigrantes, ela vive de forma ilegal dentro dos países, né? Primeiro porque ela entrou de forma ilegal ou porque o seu visto de permanência venceu e aí ela não foi renovar porque sabe que ela poderia ser, de fato, né, deportada e voltar aí justamente para o seu país de origem. E 20% dessa outra população é justamente de refugiados, né? Como vocês podem estar aí acompanhando, né? A gente está tendo atualmente um conflito muito forte na Síria, né? Que faz com que essa população, né, se torne aí frequente nessas ondas de migração existentes pelo mundo, tá bom? Galera, porém, é bom lembrar que muitas dessas questões da migração ocorrem de forma interna dentro do próprio continente, tá bom? Exemplo disso é justamente o continente europeu, né? Muita gente aí saindo do leste da Europa para ir morar justamente na Europa Ocidental. Por quê? Porque a Europa Ocidental apresenta aí índices de industrialização lá em cima, né? Apresenta pontos, taxas de emprego lá em cima. Então você tem esse processo aí de migração. Cerca de 63 milhões migraram em 2017 de um país asiático para outro país asiático, né? Isso também acontece aí, galera, justamente com os países asiáticos. Lembrando que, né, 19,2 milhões da população africana também migraram para dentro do seu continente africano, e em relação a 9 milhões, né, para outros países longe do continente africano. Nos Estados Unidos, galera, né, os Estados Unidos recebeu ultimamente cerca de 12 milhões de imigrantes, né? Ele recebe aí por ano. Entre 2016 e 2017, esse número ele vai aumentar relativamente, né? Agora você se pergunta por quê? Porque aí você vai ter vários conflitos nas regiões de países pobres, né? Principalmente aí como a Síria, né? Que você tem uma guerra, uma crise interna. E a gente pode também citar a Nigéria, que é um país africano, aonde um grupo terrorista conhecido como Boko Haram, né, tem tido aí o poder e dominado a sociedade nigeriana, e muito dessa população nigeriana tenta escapar e fugir desse grupo terrorista, né, e vem justamente para os Estados Unidos, galera. Então, em termos relativos, a presença dos imigrantes na população norte-americana é exatamente de 15,3%, né? No Canadá você tem aí 21,5%, na Austrália você tem 28,8%, tá bom? Já nos países europeus, né, ela chega no total a 45% em Luxemburgo, tá bom? 26,6% na Suíça, né? 19% na Áustria, 17,6% na Suécia, beleza? 16,9% na Islândia, né, e 14,6% na Alemanha, né? Na Espanha você tem cerca de 12%, e aí no geral nos Países Baixos também você tem aí cerca de 12%, tá bom? Porém, galera, o que está acontecendo ultimamente? Existem países, né, que não são países desenvolvidos, porém apresentam uma boa prosperidade financeira, né, uma boa prosperidade econômica, e têm sido também alvos, né, dessa questão da imigração, da migração, né? Como no caso, que países são esses, professor? Você tem aí os Emirados Árabes Unidos, né? A gente tem o Catar, o Kuwait, né? Singapura, né? E geralmente, quais são as pessoas que vão para esses países, professor? Indianos, chineses, né? Filipinos, paquistaneses, tá bom? Os sírios, né? Então você tem justamente esse contexto aí, galera. Então, só pra gente relatar aqui alguns dados, eu vou falar para vocês aí esse processo de imigração nos anos de 2017, tá bom? Então eu vou falar esse valor acumulado, tá bom? Esse valor total, justamente em alguns países. Exemplo, na Europa, só em 2017 a gente teve no total 77,8 milhões de imigração, tá bom? Chegada aí de imigrantes nesses países europeus. Na Ásia, galera, a gente teve 79,5 milhões dessa população. Na América do Norte, a gente teve 57,6 milhões, né? Isso atrela também a essa política nova do Donald Trump, tá bom?
Na África, a gente vai ter 24,6 milhões de imigrantes. Na América Latina, você tem cerca de 9,5 milhões, tá bom? E na Oceania, você tem cerca de 8,4 milhões aí de imigrantes, beleza? Então, aí, em números total, né, totalizando essa presença aí da população que chega, né, dessa migração. Porém, em alguns países, né, a gente vai destacar esse acúmulo de imigrantes, tá bom? Exemplo, nos Estados Unidos, só em 2017, né, foram cerca de 49,7 milhões dessa questão da imigração, né, de imigrantes dentro dos Estados Unidos. Na Rússia, a gente tem aí 11,6 milhões, né, relato aí desse avanço da economia russa, né, que é nítido, né, essa autonomia que a economia russa tem já há vários anos, tá bom? Na Alemanha, né, que abre muitas das vezes as suas portas para os imigrantes, você tem cerca de 12,1 milhão de habitantes. Na Arábia Saudita, o mesmo valor da Alemanha, 12,1, tá bom? Nos Emirados Árabes Unidos, né, que você tem cerca de 8,3 milhões de habitantes. E no Reino Unido, a gente tem 8,8 milhões de habitantes. É bom lembrar que esses países, é justamente aqueles países que eu falei há um pouquinho mais cedo, né, apresentam uma boa prosperidade financeira, econômica, e as pessoas agora trocam os grandes centros de imigração, né, como os países europeus e o próprio Estados Unidos, para ir aí a esses países, tá bom? E aí você se pergunta, professor, quais foram os países que mais enviaram, né, essa questão aí dos imigrantes? E aí a gente tem Índia, México, tá bom? Rússia, China, né? E a Síria, né? A Síria, ela mandou, galera, só no último ano, em 2017, cerca de 6,9% milhões de habitantes, tá bom? E aí você se pergunta, né, como é que acontece tão fácil esse processo de migração, professor? É justamente, galera, pelo aspecto da globalização, né? A evolução dos meios de transporte, a internet, né? A televisão, os meios de comunicação. Então, tudo isso são fatores que contribuem para o processo de migração. Beleza? Então, galera, não se esqueça, a segunda parte dessa aula é justamente falando sobre essa questão do racismo e da discriminação. Beleza? Então, até mais, galerinha do 8º ano. Aquele abraço.